Olá, tudo bem? Eu me chamo Moisés, sou petiano do PET Agroenergia e estou no 7º período do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental na UFRPE, sede em Recife. Meu orientador é o professor Dr. Victor Vanderlei e o meu trabalho é o desenvolvimento de um protótipo de dispositivo IoT para o monitoramento do comportamento de rebanhos. A pecuária bovina é a atividade econômica que ocupa a maior área no território brasileiro. E, em meio a auxiliar essa produção, surgiu o termo pecuária de precisão, que tem como objetivo se tornar um facilitador na produção com a utilização de dados confiáveis obtidos através de sensores e processando-os para analisar padrões comportamentais dos animais, sendo benéfico tanto para o produtor quanto para o meio ambiente e para o animal, além de, claro, trazer um grande retorno econômico, sendo indispensável na gestão da pecuária, já que a observação individual dos indivíduos, no caso os animais, é muito complicada, sendo assim necessário com que haja uma facilitação por meio de serviços eletrônicos, já que a saúde do bovino de leite afeta totalmente na sua produção, tanto nos termos de qualidade quanto de quantidade. No Brasil, no ano de 2018, segundo o IBGE, tivemos a produção de leite de vaca em cerca de 24,46 bilhões de litros de leite e possuiu uma balança econômica de menos 427,44 milhões de dólares, segundo a SECEX/MDCI, entre janeiro e setembro de 2018. Isso porque, apesar de nossa grande produção, também somos grandes consumidores de leite no mundo. E segundo a Embrapa, somos o terceiro maior produtor mundial. Os dados foram de 2018. Perdemos apenas para a Índia e os Estados Unidos, mas vamos explicar o caso um pouco mais à frente. Sobre a produção brasileira de leite entre os anos de 97 a 2018, nota-se que a produção veio no acrescente. Com exceções dos anos de 2015 e 2016, onde teve uma queda, todo o parâmetro é de crescimento. Nota-se também que em cerca de 20 anos, a produção de leite no Brasil mais que dobrou. A balança comercial brasileira de leite é dada como negativa, pois temos uma grande taxa de importação de leite em pó, queijos e outros produtos lácteos, que com exceção do leite condensado e do creme de leite, onde somos autossuficientes. Voltando para a parte dos países, como o Brasil é o terceiro maior produtor de leite mundial, a Índia fica em segundo lugar e os Estados Unidos em primeiro, valendo ressaltar que quando levamos para a perspectiva de não apenas o leite de gado bovino, mas também com o leite de búfalo, a Índia passa a se tornar o maior produtor de leite mundial. Primeiramente, vamos falar sobre o que é IoT. IoT, ou Internet das Coisas, nada mais é do que um conceito que surgiu a partir da internet atual. Nele, o que ocorre é que há comunicação entre produtos eletrônicos e a internet, podendo assim levar dados de sensores para uma base de dados, onde todos esses dados podem ser estudados e serem encontrados soluções mais eficientes, sendo utilizado não só na agricultura ou na pecuária, mas também usado de forma global em várias áreas econômicas. Segundo a McKinsey Global Institute, estima-se que o impacto de IoT na economia global será entre 3,9 a 11,1 trilhões de dólares em 2025, sendo entre 50 a 200 bilhões de reais no Brasil. O gado leiteiro possui uma temperatura interna elevada por conta do alto metabolismo para a produção de leite. Os efeitos causados por essa temperatura elevada são ainda mais intensos quando os valores de temperatura e umidade do ambiente aumentam, colocando o animal em um estado de estresse térmico. Uma das estratégias filosóficas para lidar com o estresse térmico são o aumento da frequência respiratória, sudorese e diminuição na produção de leite e redução na capacidade reprodutiva. O estresse desse animal, em algumas outras condições, pode ser diagnosticado pela temperatura corporal, sendo medida no reto, úbere ou orelha, e a temperatura deve se variar em torno de 37,8 graus Celsius a 40 graus Celsius, para que as necessidades do seu processo fisiológico
possam ser atendidas. O objetivo geral do trabalho tem como objetivo principal propor, implementar e avaliar um protótipo de um dispositivo IoT inteligente que permita, por meio de múltiplos sensores, coletar dados relacionados a condições de animais em pastejo e do ambiente que o cerca. Como objetivos específicos, temos o objetivo de projetar e desenvolver um protótipo de um dispositivo do tipo máscara capaz de coletar dados referentes ao animal, identificar o melhor arranjo de sensores para o problema em questão, visando menor custo, menor consumo de energia e melhor precisão, além de, claro, integrar o hardware desenvolvido com os serviços em nuvens posteriormente para avaliação de desempenho no sistema completo. Como metodologia, os testes seriam realizados na fazenda experimental da UFRPE, no município de Garanhuns, mas por conta da pandemia e a situação de isolamento que nos encontrávamos, não pôde ser realizados os testes em animais. Como ferramenta de pesquisa, pesquisamos artigos relacionados à ambiência e bem-estar animal, artigos relacionados a IoT e sistemas embarcados, ferramentas para a confecção de placas, ferramentas para a programação e sobre uma ampla utilização de sensores. As principais características do protótipo são os parâmetros que podem ser medidos, sendo eles a temperatura e a pressão ao longo do tempo, e os componentes utilizados foram uma placa Arduino Uno, um sensor BMP280, um módulo microSD, um RTC e uma máscara normal de nebulização para teste, já que o teste foi realizado em ser humano e não no animal, pois ainda não tivemos condições de ir ao local nem de termos os meios necessários para a produção de uma máscara bovina em 3D. Os principais trabalhos realizados foram o desenvolvimento de um código para funcionamento de um protótipo termômetro datalogger de baixo custo na plataforma EU, que serviu como base para a utilização desse sensor BMP280 na utilização do atual trabalho, e o desenvolvimento de um modelo de placa no aplicativo Eagle da Autodesk. Esse foi o código utilizado na plataforma EU, e essa foi o modelo de adaptação da placa Eagle. Também não chegamos a realizar sua versão física, pois não podíamos ter acesso a uma placa fresadora no momento em que nos encontrávamos. Em resultado das discussões, temos que o esboço geral do protótipo foi elaborado tendo em mente a construção de um protótipo do tipo máscara, capaz de medir a frequência respiratória do animal de forma eficiente e utilizando baixo custo. Para isso, o sensor BMP280, que servia para realizar medições de temperaturas e pressões, e com o auxílio dele, detectamos a frequência respiratória pelas variações na temperatura detectadas pelo sensor, podendo ser tanto de forma numérica quanto na forma visual em plotação de gráficos. O protótipo em si funcionava da seguinte forma: o sensor BMP280 mandava os dados para o Arduino Uno, que é um microcontrolador, e o RTC, que é um relógio de tempo real, mandava a medição do tempo, com base no tempo registrado pelo relógio e nos dados dispostos pelo BMP. O microcontrolador mandava essas informações para o cartão microSD. E com a ferramenta de análise do Google, podemos medir a frequência respiratória do indivíduo em teste. Nas considerações finais, com base nos testes realizados em pessoas, obtivemos resultados promissores do funcionamento do protótipo, que posteriormente à pandemia, temos como objetivo testar nos animais, com toda uma modelagem para que fique o mais confortável possível para eles. E com base nesse teste, tivemos que a frequência respiratória foi de 32 movimentos por minuto, o que é um valor aceitável e dentro dos parâmetros reais. Esse foi o cronograma da atividade. Nos esforçamos ao máximo para conseguir cumpri-lo e tivemos que fazer algumas alterações ao longo do caminho devido à pandemia. Gostaria de agradecer a todos, principalmente ao PET Agroenergia, ao FRPE e ao Joa Labs, que me deu todo o suporte durante essa pesquisa.